Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico da GCR, informante secreto favorito, eleito e benquisto. Sim, espero, né, meus irmãos? Meus irmãos, muito obrigado. Tenham todos um excelente dia, uma excelente quinta-feira que começa hoje, nesse dia 23 de setembro. Que o nosso Senhor Jesus possa abençoar seu dia, meu irmão. E se você está vendo esse vídeo, possa abençoar muito mais por conta dessa ajuda que você está me ajudando, né? Vendo meu conteúdo, espalhando meu conteúdo, se inteirando aí desse conteúdo que eu trago. Muito obrigado, é um prazer estar falando para vocês. Você gosta do meu conteúdo? Continua se inscrevendo aí, me dando essa força, dando like no vídeo, comentando. Gosto muito de ver os comentários do pessoal, a posição. É uma honra para mim, meus irmãos. Muito obrigado. E hoje eu vou trazer informações essa manhã, né, sobre um outro contexto da história, pouco conhecido também, mas também envolvido drasticamente nesse processo, inclusive no processo manipulativo da dívida global em favorecimento das famílias das dinastias mais antigas, né, que nós já conhecemos aí algumas delas, e eu vou falar um pouco sobre o livro secreto da redenção J.P. Morgan, né, meus irmãos? E eu gostaria de dividir essa breve parte da história com todos vocês. Vamos lá? Embarcar nesta aventura? No fundo das divulgações de Pandora estão os vários textos do livro azul do J.P. Morgan Bank, o livro secreto da redenção, escrito em 1934 e suas edições subsequentes. Algumas imagens da edição deste livro podem ser encontradas. O topo da primeira página diz o seguinte: o Departamento de Finanças, agindo de acordo com as instituições do regulamento sumário, por autoridade de uma lei do J.P. Morgan Bank and Company, legislativo aprovado pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, disse que o livro azul do J.P. Morgan Bank é o texto secreto da autoridade mundial que estabelece as linhagens humanas às quais pertence, em última instância, toda a riqueza do planeta. Algumas dessas linhagens autonomeadas são de origem real e muitos não são. Os nomes de família que aparecem com destaques no texto incluem Rothschild, Bauer ou Boer, Bruce, Cavendish, Kennedy, de Médici, Hanover, Habsburg, Krupp, Plantagenet, Rockefeller, Romanov, Sinclair, St. Sinclair, Warburg, Del Blanco, Windsor e Saxe-Coburg-Gotha. Essas são linhagens da elite exclusivas das dinastias Illuminati. Administram as finanças ocultas e os sistemas escravos do planeta, por muitos anos, de volta ao que os seus historiadores controlados principais chamam de pré-história. Observe a ausência de nomes asiáticos na lista. Muito pouco há disponível, ainda em sites de acesso aberto a pesquisáveis, sobre o livro azul do J.P. Morgan Bank. As fotos da edição de 34 foram divulgadas por Neil Cannon em um e-mail para Drake Bailey no sábado 18 de agosto de 2012. Nesse e-mail, Cannon observa: o livro azul estabeleceu as linhas de sangue. Rainha Elizabeth, Bill Clinton estão nele. A maioria das famílias reais está nele. Eles mantiveram o dinheiro entre as famílias desde o início. Por razões cronológicas, a edição particular de 34 do livro azul J.P. Morgan Bank, no qual Neil Cannon fornece imagens, não pode nomear explicitamente a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, Elizabeth Windsor, ou o presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. Em 1934, Elizabeth Windsor tinha apenas 18 anos e a crise de abolição de Edward
O Whale Simpsons, de 1936, ainda não havia ocorrido. Então, naquele estágio, a rota de Elizabeth Windsor para o trono inglês estava longe de ser clara, embora sua linhagem alemã nazista fosse bem estabelecida através da linhagem Saxe-Coburg-Gotha. E em 1934, Bill Clinton não nasceu. Deve-se supor que esses dois indivíduos aparecem em edições mais recentes do livro azul do JP Morgan Bank. As pessoas às vezes perguntam quem é Neil Cannon. Cannon é um white hat americano de 61 anos e patriota que trabalha com o Grupo de Acordos de Mônaco de 180 nações, incluindo os BRICS e o movimento não alinhado, a família do dragão asiático, as autoridades financeiras suíças e o espólio do presidente Sukarno da Indonésia. Ele está ajudando-nos a remover o cartel bancário privado do G5 ocidental e a mudar o sistema financeiro global em seu carrossel de papéis fiduciários baseados em dívida, movido pelos Illuminatos, para um sistema monetário mais benigno e lastreado em ouro que oferece jogo justo a todas as pessoas e nações, independente da linhagem. Neil Francis Cannon nasceu em Rhode Island, nos Estados Unidos, em 10 de setembro de 51, e é portador do passaporte irlandês, uma indicação de sua importância e eficácia percebidas pelo cartel, veio no final de agosto de 2012. Uma equipe italiana de chuva trabalhando, pois o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi tentou assassinar Neil Cannon em sua casa na Bulgária. Entre outras coisas, uma arma biológica de vírus foi implantada. Cannon e sua família sobreviveram, mas foram hospitalizados por vários dias com uma infecção pulmonar. Desde novembro de 2015, Neil Cannon é o controlador monetário M1 das contas de garantia global. Ele também foi fundamental, recentemente ajudando a lançar, distribuir e divulgar uma nova máquina com foco em frequência que pode usar para curar algumas doenças conhecidas. O livro azul do JP Morgan Bank também se autodenomina o livro secreto da redenção. A palavra redenção aqui tem várias camadas de significado, algumas das quais são ocultas, mas no vernáculo comercial de bancos e negócios, resgate significa pagamento de uma dívida, a compra de algo que foi anteriormente vendido ou perdido, a recuperação de algo penhorado ou hipotecado, ou o pagamento de uma obrigação, como em pagamento de um governo soberano do valor de seus títulos. Em 1934, uma série de títulos foi emitida pelo JP Morgan Bank e nas últimas décadas, o método reivindicado de resgate desses títulos vem sendo ofuscado. O livro do JP Morgan Bank é chamado Livro Secreto da Redenção, porque detalha as maquinações ocultas por meio das quais a gestão da dívida global pode ser manipulada para beneficiar as linhagens bancárias da elite global e prejudicar todas as pessoas na Terra. Bom, meus irmãos, esse contexto, existe esse personagem, chamado Neil Cannon. Ele é um personagem vivo, tem 61 anos ainda hoje, ele tem até um canal na internet, é um personagem importantíssimo, meus irmãos, no processo de liquidação de assentamentos globais. Ele é detentor, junto com um outro chinês, que não me vem a memória agora, o nome dele, mas os dois são detentores de uma das contas colaterais com fundos off-ledger de garantia global. E só essa conta, gente, é uma casa decimal de trilhões, de alguns trilhões, É uma quantia colateral, soberana,
as quais Neil Cannon é um proprietário juntamente com esse chinês, e estarão aí nesse processo de reavaliação. Eles, mais do que ninguém, né, são personagens vivos ainda da história desse acontecimento que virá em breve tornar real a liquidação de dívidas globais e assentamentos. Isso envolve vários tipos de títulos nacionais e internacionais, né, com cunho internacional em todas as operações, mas seguindo assim para ficar mais explicado e bem explicado. E ele, mais do que ninguém, quer propagar esses fundos dos quais estão sobre seu poder, né, e de outra figura chinesa, né, porém estão sendo ainda barrados, né, pelo Tesouro. Ainda essas contas precisam de segurança para que sejam gestionadas e abertas, assim como outras contas colaterais de garantia global que trazem fundos fora das telas dos forex, atrás das telas bancárias, que são os fundos criados chamados off-ledger, né, são fundos humanitários, fundos de prosperidade, fundos em questão para assentamentos e liquidação global de assentamentos, né, meus irmãos? E esses personagens brigam até hoje, estão por trás desses processos. Esses processos estão vinculados ao Tribunal Mundial e à Organização das Nações Unidas. Está aí o porquê de ainda não conseguirmos obter esses fundos off-ledger. E também existe outro processo que é o lastro-ouro, que não permite que os fundos off-ledger venham ser on-ledger, né? Pois os fundos, os fundos que estão alocados hoje em dia, que são das contas colaterais globais, soberanas e de assentamentos, né, meus irmãos, são contas de trilhões, trilionárias, né? Eles são fundos que eles só permitem a movimentação dos mesmos com o lastro-ouro. Então, eles só são capazes de se tornar on-ledger com a ativação através do QFS, dando o devido certificado, respaldo e garantia em ouro e ativos para que esse dinheiro possa se tornar real e movimentado diante de seu lastro, né? Essas contas existem, essas contas estão sobre a gestão dessas pessoas, as quais eu li. Esse Neil Cannon é uma dessas pessoas, né? E nós, nesse contexto que eu trouxe, meus irmãos, nós podemos ver como essas dívidas globais ao longo da história, né, através desse livro secreto da redenção. Existem vários outros livros secretos que foram impedidos ao longo da história de vir ao público, né, mas as pessoas que puderam ver esses livros que foram publicados e depois alguns autores até mortos, né, na época até enforcados por crimes contra a traição contra a humanidade, quando queriam trazer o bem, né, diante de algumas sociedades e dinastias que vinham para explicar a verdade, trazer o bem, foram enforcados, queimados, inquisionados, né? E algumas dessas figuras ainda conseguiram propagar informações, dando luz ao livro secreto da redenção, que é esse livro o qual eu trouxe para vocês nesse contexto. Bom, meus irmãos, essa é mais uma história, né? Uma história verídica, verdadeira, e um pedaço da história que não é contada nas escolas, mas sim no canal do Danilo Sérgio. Então você, jovem, senhor, senhorita, senhora, meu povo e minha pova, meus irmãos e irmãs que gostam desse conteúdo e vêm gostando desse conteúdo, deixe seu like, deixe a sua inscrição maravilhosa. É uma honra e um prazer do meu coração e da minha alma. Vamos unidos, pois unidos fazemos a diferença ao infinito e além. E sempre além, meus irmãos. Que Deus abençoe. Eu volto mais tarde nessa abençoada quinta-feira para trazer mais notícias referente ao GCR e reavaliação de moedas. Voltem todos. É um prazer a visita dos meus irmãos. Fiquem com Deus. Um beijão no coração. Até mais tarde. Tchau, tchau, irmãos.